Dini, Marília Turque, acompanha essa situação da coinfecção com a dengue e a Covid ao mesmo tempo e avaliou o assunto em entrevista ao Tom Maior. Vamos conferir. Sem dúvida nenhuma, essa é uma oportunidade importante para destacar as medidas necessárias, tanto para diagnóstico quanto para prevenção dessa situação de epidemia, de duas epidemias circulando, com o vírus circulando na nossa região. Doutora, eu dei números aproximados aqui, né? Mas o grupo, enfim, está acompanhando esses dados. E qual que é a conclusão até agora, né? Quais são os dados até agora e que aqui para Goiás geram ainda mais preocupação por conta desses casos de co-infecção? Isso. O grupo, essa rede, o Grupo Pardini, tem laboratórios em praticamente todos os estados do Brasil, e só para te dar uma estimativa, já foram feitos mais de 6 milhões de testes de PCR para Covid. Então, é bastante representativo do cenário nacional. E o que se viu nas análises dos resultados dessas últimas semanas foi um grande aumento da positividade também de casos de dengue, de testes para dengue. Aí são testes sorológicos diferentes do teste de Covid, que nós estamos falando de PCR. E quando se olha no mapa do Brasil como um todo, algumas áreas aparecem como as áreas quentes, quer dizer o seguinte, áreas onde o número de positivos para Covid e para dengue, não necessariamente a mesma pessoa, mas o quantitativo de amostras positivas mostra um cenário preocupante. Então, quando se olha esse mapa do Brasil, se identifica a região Goiás, sobretudo as cidades maiores, aqui Goiânia, Aparecida, e esse entorno da grande Goiânia, como área considerada um hotspot, uma área onde tem grandes frequência de casos confirmados de dengue e de casos de Zika. Nós temos outras regiões também onde esse aumento gera preocupação, são algumas regiões do Nordeste, regiões em Minas Gerais também. Isso quer dizer o seguinte, não necessariamente está sendo medido pessoas que têm as duas ao mesmo tempo. Está sendo avaliado um alto percentual de testes positivos para Covid, aí na faixa de 40% aqui no nosso cenário da Goiânia, Aparecida e cidades do entorno, e de mais de 35% de positividade de testes sorológicos para dengue. Ou seja, nessa situação, com tanta circulação de dois vírus, o que tem sido visto, detectado clinicamente também, são casos clínicos, pessoas que apresentam as duas infecções. E elas podem aparecer concomitante, pessoas terem adquirido ao mesmo tempo quase as duas infecções, ou sequencial, primeiro Covid e logo depois dengue, ou dengue e logo depois Covid. Tem importância epidemiológica, sim, porque mostra essa grande circulação e a necessidade de medidas de controle para dengue. Não esquecer que dengue também é uma doença com repercussão, com risco de óbito. Então, na pandemia de Covid, lembrar também todas aquelas medidas conhecidas que precisam ser lembradas, né, para a prevenção de dengue. E uma outra questão é a necessidade de ter o diagnóstico para a condução correta do caso. Então, a condução, embora sejam dois quadros virais, tem medidas diferentes para a condução e medidas diferentes de prevenção, de disseminação. Doutora, nós estamos conversando aqui ao vivo na Sagres TV com a médica infectologista Marília Turque, do Grupo Pardini. Antes da minha próxima pergunta, doutora, eu preciso acionar aqui a Jéssica Dias, nossa apresentadora aqui do Sagres em Tom Maior, do nosso programa, para ela dar o caso concreto e, se tiver pergunta, fique à vontade, Jéssica. O que a doutora acabou de explicar aqui é essa questão de dengue seguida de Covid ou Covid seguida de dengue.
Fala, Jéssica Dias. Boa tarde, doutora. Eu, vou contar meu caso aqui. Eu tive dengue no início do ano, passou uma semana, também tive Covid, né? Covid eu passei bem tranquila, graças a Deus. Também a vacina, né? Já tinha as 3 doses da vacina contra a Covid, mas a dengue realmente foi um pouco mais difícil, né? Os sintomas mais complicados. E, doutora, a minha pergunta parece que a gente fica com uns sintomas prolongados, mesmo após ali a dengue ter acabado, o vírus ter ido embora, da Covid também, volta meio assim, vem algum sintoma de uma dessas infecções que eu tive. É normal a pessoa ficar com algum tipo de sintoma prolongado por conta da infecção, tanto da dengue, tanto da Covid, ou como foi no meu caso, ali a infecção uma depois da outra? Jéssica, muito bom você ter trazido esse exemplo e esse caso a sua situação clínica. Realmente são 2 agressões que o organismo tem que lidar num período curto. Então, mesmo que o seu quadro de Covid tenha sido leve, felizmente leve, você jovem, já vacinada, com os esquemas adequados, sem dúvida nenhuma, então Covid mais leve, é sempre o esforço do organismo, da defesa, para controlar uma infecção. E logo depois, quando a pessoa, eu vou citar o seu caso, está numa fase de recuperação, vem uma nova agravo, no caso a dengue, que traz muita repercussão. Desconforto, febre, dor de cabeça, eu não sei qual foi a intensidade do seu quadro, mas sem dúvida nenhuma também é um momento que expolia o organismo, que exige muito das defesas. Então, essa recuperação, às vezes mais lenta, sobretudo do segundo quadro, no seu caso foi a dengue que veio em seguida, sim, acontece. Existe um tempo aí de recuperação. A expectativa é de recuperação integral, nesse caso, sem sequelas, mas ainda com alguns cuidados na volta das suas atividades. Possivelmente a pessoa, e no caso você, se faz atividade física, não consegue voltar imediatamente e nem deve voltar com a mesma rapidez para as atividades físicas habituais. Então, se a pessoa é acostumada, tem hábito de correr, ótimo. Ela não costuma fazer atividade física, não. O Rubens então, me entregando. Um bom momento para depois que passar o Covid, que já passou, esse mal-estar da dengue, incorporar algumas atividades. Mas, sim, Jéssica, é bastante frequente essa queixa, às vezes, ou essa sensação de persistência de fadiga, às vezes de alteração de sono, de dor muscular, mas a grande maioria das pessoas vão voltar à sua normalidade. Eu só quero destacar uma coisa que não era comum, embora se esperasse que acontecesse ter 2 infecções, né? Tem poucos dados ainda de segmento a médio e longo prazo de pessoas que tiveram as 2 infecções. Então, essa é uma questão muito relevante para os estudos clínicos, para os estudos epidemiológicos, acompanhar num período mais longo se ficou alguma demora maior na recuperação, ou naqueles casos graves de Covid ou de dengue, se potencializou, se teve uma potencialização desses efeitos adversos. Esse é um cenário novo. Se a gente olha na literatura médica internacional, pouquíssimos casos descritos e comprovados, como nós estamos vendo aqui em Goiás. Eu tive Covid e de vez em quando volta a mesma dorzinha de cabeça. Eu tive sintomas muito leves, mas de vez em quando volta a mesma dorzinha de cabeça que eu tive quando estava com Covid. Mas a Jéssica, como teve as 2 dengue, primeiro e depois Covid, nós vamos ficar de olho nela aqui, qualquer coisa a gente relata. Doutora? Eu acho que ela teve primeiro dengue, depois Covid, foi isso, né? Isso, foi isso. Doutora, a Jéssica anunciou aqui esse quadro de política, né? A gente está falando sobre a pandemia, sobre números, a questão da co-infecção, ou não necessariamente na mesma pessoa, mas os índices de positividade alta, né, para dengue e para Covid. E o principal problema no sentido da gestão pública, né? Não só pública, mas também leitos privados, enfim, mas na gestão de leitos, né, gestão do sistema de saúde, é a questão da sobrecarga do sistema. Acho que é para isso que, além de tantas questões aqui que a gente falou, mas é preciso ter uma atenção também para esse ponto aqui de tanta positividade
pressionar o sistema de saúde, doutora? Sim, sim. Teria tanto aquelas situações dos casos mais leves, que precisam de atendimento, a pessoa com quadro febril, com muita dor no corpo, ela precisa fazer um diagnóstico, ter orientação diagnóstica e de conduta. Então, alguns locais têm estruturado, no primeiro momento, para as pessoas que não estão graves, seria o teleatendimento. Né? Mas, como o número de casos muito alto, sem dúvida nenhuma, isso impacta no atendimento presencial, nos ambulatórios, nas internações, e nós estamos vendo isso aqui no estado, ou em vários locais do Brasil, com a redução de leitos de internação ou de UTI, quando teve a melhora, a diminuição dos casos no segundo semestre do ano passado, e agora com o aumento do número de casos de Covid, começando a ter uma pressão de falta de vagas, tanto para internar quanto de UTI, sobretudo porque teve uma redução. Então, sem dúvida nenhuma, se uma pandemia já sobrecarrega o serviço e impacta na rotina de todos os outros atendimentos de saúde que são necessários serem feitos, duas epidemias circulando no mesmo espaço traz, sem dúvida nenhuma, sobrecarga, aumento da demanda e atraso de outras atividades da área de saúde que precisariam ser feitas. Então, eu acho que assim, eu estou me delongando, mas eu acho que é um momento de reforçar a vacinação completa de Covid. Tá? As 2 doses e a 3ª dose, vacinação de crianças, de adolescentes, para que tenha o maior contingente possível da população vacinada para reduzir a gravidade, que a vacina para a Covid já mostrou que reduz. E para a dengue, tem também vacina, mas a vacina de dengue tem particularidades. Dizer o seguinte, nem todo mundo é candidato a tomar, só quem teve, tem um período, quem teve o primeiro episódio, existe um tempo que tem que ser esperado e tem uma faixa etária para se vacinar contra a dengue. Não é uma vacina que está incorporada ainda na rede pública, ela tem limitações do alcance dela, diferente da vacina de Covid, que hoje é universal, né? Que precisaria acima de 5 anos. O principal é dificultar a vida do mosquito, né, doutora? Esse aí é o ponto fundamental, né? É o papel de todos nós, é o papel do poder público, mas de todos nós na redução dos criatórios, não permite, não banalizando a gravidade de dengue. Assim, sim, é uma doença que causa muito desconforto, que causa uma série de manifestações que são de sofrimento para as pessoas, mas que pode levar ao óbito também. Então, precisa estar atento. Doutora, acho que é a primeira entrevista que a senhora concede aqui para a gente na Sagres. A senhora é de Goiânia, está em Goiânia, trabalhando aqui em Goiânia, no Grupo Pardini. Eu sou de Goiânia. Vou falar rapidamente aqui da minha trajetória. Então, eu sou médica infectologista aqui em Goiânia, com formação fora de Goiânia também. Fiquei um tempo em São Paulo e meu vínculo com o Grupo Pardini é mais recente. Então, tenho trabalhado aí na parte da assessoria médica, assessoria científica, em Goiânia e, eventualmente, também em algumas atividades não presenciais, pelo menos no momento, em outros locais do Brasil. Mas eu sou goiana. Que bom falar com a senhora. Obrigado pela disponibilidade aqui para essa primeira entrevista ao Sistema Sagres e vamos aqui contar com a disponibilidade da senhora para a gente continuar conversando e explorando um pouquinho da experiência da senhora, do trabalho da senhora, para entendermos o momento da pandemia e das endemias, né? Da endemia que a gente vive também aqui para a nossa saúde, enfim, para o nosso sistema de saúde.